Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia de vídeo polêmico. Há uns meses atrás, eu deixei uma pergunta no Instagram pedindo sugestões de vídeo e tudo. E me sugeriram falar sobre os livros que eu li e que eu me arrependi. Arrependi é meio pesado, mas é aquele tipo de livro que você leu e não serviu pra muita coisa na sua vida. Então, eu fiz uma listinha, que não é bem uma listinha. Eu entrei no Scooby e peguei todos os livros com classificação de 3 estrelas pra baixo, tá? Não são muitos, também que tem alguns que tem 3 estrelas que eu gosto muito, então eu dei uma selecionada. 90%, mais de 90% desses livros eu não tenho mais, tá? Já passei pra frente, porque livro que eu não gosto, eu não fico. E vamos lá, antes que vocês me xinguem, antes que vocês digam que eu tô errada, ou então que eu li o livro errado, ou qualquer uma dessas informações, é só a minha opinião, tá? Vamos deixar isso muito claro. Então vamos começar. Vou começar com os livros que eu tenho aqui, que são só 2, que são as leituras mais recentes, que foram aquele do Evan Hansen, que veio na caixa do Turista Literário. E pasmem, tá? Apesar de eu ser apaixonada pelo Turista Literário, eu não amo todos os livros que vêm, mas eu leio todos os livros que vêm. Inclusive vai ter bastante livro aqui que eu não gostei muito e é do Turista. E do Evan Hansen é o que me incomoda nessa história é a maneira como ela foi desenvolvida. Né? Basicamente, o personagem principal ele carrega uma mentira até quase o final do livro para mostrar um ponto, para mostrar para desenvolver o plot principal. O plot principal é muito importante, porque é suicídio, bullying, essas coisas. Então, o plot principal é realmente muito importante, mas o que eu não consegui entender é a necessidade de uma mentira para que as coisas se desenvolvessem. Mas o menino tem ansiedade, mas o menino... Tudo bem, mas o tempo que ele demorou para revelar que aquilo tudo era mentira me incomodou muito e fez esse livro perder muitos pontos comigo. Eu sei que tem muita gente que ama essa história, inclusive ela é baseada num musical da Broadway, então tem muita gente que ama, mas realmente, pra mim, não rolou. O outro que também prevejo alguns haters, mas a gente tá aqui na internet pra isso mesmo, né? Que foi Lobstar, que foi a minha primeira decepção de 2019. Eu esperava muito, eu achei a premissa desse livro maravilhosa, que é basicamente um mundo onde tudo é decidido para você através de computador. Então, o seu parceiro ideal, o seu trabalho, o que você tem que estudar, o que você não tem que estudar, tudo é decidido para você por computador. E eu achei muito legal, só que demora demais pro negócio caminhar e pra gente entender o plot principal, que não é esse. O plot principal é outro, totalmente diferente, mas extremamente importante. Mas não rolou mesmo. Eu dei, 2 estrelas. Quem sabe um dia eu releia e mude de ideia, mas por enquanto não funciona. Agora, eu não tenho mais nenhum dos livros e eu vou tentar deixar pra vocês a capinha. Se eu não deixar a capinha, eu coloco o título e o nome do autor, beleza? E aí, vamos lá. Que é o próximo, é Minha Metade Silenciosa, que foi o livro viajante que a Thaís escolheu, de 2019. E sabe quando a história é muito mais do mesmo? Eu não sei, esse ano eu tô muito chata com essas coisas, então se eu consigo entender, descobrir o final, ou então descobrir o plot, eu meio que perco o interesse pelo livro. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Parece que o livro tem, 300 páginas e ele podia ter 150 e resolveria e desenvolveria aí tudo do mesmo jeito. Então, já sabe, não funcionou, mas esse ainda não é polêmico. As polêmicas vão começar. O outro que foi lido esse ano, que foi vendido com uma premissa maravilhosa, que foi, o livro feminista que você precisa ler. E foi A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões, que de feminista não tem nada. Tem resenha dele já, então eu não vou falar muito, vou deixar linkado nos cards. Mas, pensa num livro que... Esse sim eu posso dizer que eu me arrependi 100% de ler.
preferia nunca ter lido, porque destruíram um conto muito bom, que tinha uma mensagem muito importante, pra transformar numa história bem blá. Então, tipo, não. O outro é Moxie. Também não tenho ele aqui. Eu acredito que eu passei ele pra Nana, do Livraneios, que também veio no Turista Literário. E, na verdade, esse livro ele me incomodou simplesmente porque eu já passei muito dessa fase. E todo o desenvolvimento da história e todo o plot principal e todo o enredo é muito datado, tá? Então, tipo, eles têm entre 15 e 18 anos e os problemas deles... é o tipo de problema que eu vejo hoje e falo, ai, tá, isso é um problema. Então, não funcionou por causa disso, mas a história é muito boa, mas eu não gostei. O outro foi Vox. Mais um daqueles livros que você compra achando que a premissa é maravilhosa, que o livro é perfeito, que a história vai ser bem desenvolvida e a autora vem lá e coloca um romance no meio de uma história que não precisa, não tinha fundamento nenhum aquele romance, ela não precisava desse romance pra concluir o que ela queria, ela não precisava desse romance pra ter uma motivação, ela não precisava de nada disso, e a autora foi lá e enfia um romance no meio da história que não serviu pra nada, e eu fiquei, tipo, bem frustrada. Foi um livro que eu queria muito ter amado e não funcionou. O outro foi O Exorcismo da Darkseid, é aquele que tem a cruz, sabe? Capa preta, tem a cruz, né? Então, tipo, a gente lê e lê e lê e lê e tudo bem, é um diário, é a descrição de um ritual de exorcismo e tudo, mas tudo bem. Até aí, beleza, eu entendo que é o diário, eu entendo que é uma transcrição, eu entendo tudo isso, mas, gente, não precisava de alguns comentários do autor, não precisava de algumas notas do tradutor, não precisava de nada disso, era só pôr o diário do cara, tá? Contar a história pregressa do menino e colocar o diário. Tá ótimo, não precisa de mais nada. Esse aqui é engraçado, porque esse aqui eu li 2 vezes. Eu li ele em inglês e eu li ele em português quando ele veio no Turista Literário, que é o Heartless, ou Sem Coração. Que é a história da Rainha de Copas, como a Rainha de Copas se tornou a Rainha de Copas. Em inglês eu já não tinha gostado. Mas aí veio na caixa do turista, a gente faz o quê? A gente lê mesmo assim. Não é pra mim. Eu já decidi que releituras de contos de fadas, ou então essas histórias tipo como é que fala, spin-off, ou prequel, ou qualquer coisa assim, não funciona. Tem que ser muito bem escrito. Alguns funcionam muito bem, outros nem tanto. Então, tipo, eu vou selecionar muito bem essas leituras, porque, tipo, não sei se elas valem a pena, e pra mim não tá funcionando ultimamente. Agora eu já estou prevendo dislikes neste vídeo. Que são agora 2 livros da queridinha do Young Adult do mundo, que é Colleen Hoover. E eu vou falar dos 2 porque a gente não aprende, né? A história foi mais ou menos assim. Eu li Novembro 9, gostei, mas nem tanto. Achei meio problemático. Aí, por algum motivo que... eu li Novembro 9, depois eu li, Tarde demais? Não, aquele antes. É Assim que Acaba. Li É Assim que Acaba porque foi escolha da do Jubes Reads pro livro Viajante. E é um livro que, tipo, dá pra você devorar, você lê super rápido. Mas ela traz mensagens muito contraditórias. Mas não é um livro 100% ruim, não é um livro que eu odiei, que eu mudaria algumas coisas, mas nada além disso. Aí eu resolvi que, por que não, né? Por que não? Melhor de 3. Só que eu não parei, né? Aí eu fui ler tarde demais, que, pelo amor de Deus, em que mundo ninguém percebeu o quão problemático é aquele livro? Porque ela tem uma relação abusiva com o Asa por um motivo, blá 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 blá. E aí ela começa a se apaixonar pelo outro cara, que também é abusivo. E tá tudo bem, e todo mundo acha que tá perfeito. Não. Aí, superado isso, ou pelo menos eu achei que eu tinha superado isso, eu resolvi ler As Mil Partes do Meu Coração, ou Without Merit. Acho que é um negócio assim. Por que, Deus? Por que
que eu perdi meu tempo? Esse realmente é o que eu me arrependo. É um livro que eu não entendi a necessidade de ter sido escrito, a necessidade de ser publicado. Tá? Já começa aí. Tá? E tem gente que ama só porque é Colleen Hoover e acha que não pode falar mal da autora que gosta. Mas, gente, vamos parar por isso. Cada obra é uma obra, você pode falar mal de autor que você ama, por favor. Vamos ligar o senso crítico. Meu, você não tem história. Não tem um porquê. Ela gosta muito de transformar algumas coisas extremamente disfuncionais e que trazem traumas emocionais como coisas normais. Pra mim, essa mulher teve uma vida terrível. E ela precisa de tratamento. Porque ela não pode simplesmente tratar coisas que são terríveis como normais e vender isso para adolescente. Não dá, não funciona. Então, pra mim, Colleen Hoover, acho que nem se ela aparecer na minha frente implorando pra eu ler um livro dela, eu leio, tá? Combinado? Então tá bom, não peçam. O outro foi um do turista também, mas não é que o livro em si é ruim, que foi Mar de Tinta, a Leitora, que é o primeiro livro de uma trilogia. Esses dias eu tava nessa live, me deu uma vontade de dar continuidade, mas eu não lembro nada do primeiro, então eu ainda estou amadurecendo a ideia. Não é um livro que eu me arrependi de ler, mas é um livro que poderia ter sido levemente desenvolvido de outra forma. Chega uma hora que ele fica muito cansativo e fica muito repetitivo, e aí a gente meio que perde a vontade de ler. Foi exatamente só isso que fez eu tirar 2,5 estrelas praticamente dele, certo? Aí, mais um que todo mundo ama e pra mim não funciona, que é Todos de Pé para Perry Cook. Eu lembro que há uns anos atrás eu ia montar o canal e eu tinha esse vídeo gravado, e é muito engraçado porque não é que eu detestei a história, mas sabe quando eu não senti nada? Eu não tive nenhum apego com o Perry, eu não tive nenhum apego com a situação em que ele estava vivendo. Não tive nada disso. Pra mim é uma história, tipo, simples, que não me acrescentou absolutamente nada. Eu não consegui sentir o que todo mundo sentiu. Foi só um livro daqueles que você lê e você guarda e esquece da história. O Canto Mais Escuro da Floresta. Também foi livro do turista literário. E eu achei muito engraçado porque eu li da autora, se eu não me engano, eu posso estar muito errada. Coração de Tinta. A trilogia toda do Coração de Tinta. E eu gostei muito dessa trilogia. Confesso que o primeiro livro é sempre o melhor. Mas O Canto Mais Escuro da Floresta tem uma premissa muito boa. Mas demora muito, sabe? E tudo aquilo que toda aquela expectativa que você cria, toda aquela vontade de terminar de ler o livro pra concluir, pra saber o que vai acontecer, o que tem de escondido naquela floresta e que deixa todo mundo apavorado, e tu, quando você descobre, você fica, tá, era isso? Beleza, próximo. É bem isso mesmo. Eu vou ser a garota que vai morrer. Esses dias eu vi uma resenha desse livro. Eu acho que esse livro já tem uns 4, 5 anos que eu li. A capa dele é linda, a premissa é linda, tipo A Culpa é das Estrelas, sabe? A menina tá com câncer e aí vai ter todo aquele desenvolvimento e... Não. Ele é escrito em forma de roteiro, o que não me incomodou. O que me incomodou mesmo foi o personagem. Os dois personagens, não a menina que vai morrer, a menina que vai morrer de boa, mas os outros dois eu tinha vontade de pegar os dois e dar a cabeça deles na parede e fingir que eles nunca existiram. Gente chata pra caramba. Tudo bem, eles não existem, graças a Deus, porque se eles existissem, gente, ninguém suporta. Ninguém ia suportar aqueles dois. Eles são chatos demais. Aí é uma coisa que é bem estranha, que eu vou deixar muito claro desde já. Eu amo o filme. Sou apaixonada pelo filme. Apaixonada por tudo que tem naquele filme. Mas eu detesto o livro de O Diabo Veste Prada. Foi a primeira experiência que eu tive onde o filme é melhor que o livro. Muito engraçado. Eles realmente só pegaram a ideia principal e fizeram o roteiro. Porque a história em si você não consegue gostar. Você não gosta dela, eu esqueci o nome dela agora.
Você não gosta dela, você quer que ela se lasque, né? Tipo, você não consegue nutrir nenhum tipo de sentimento pela personagem principal. O que no filme é muito diferente. Você se apaixona pela personagem da Anne Hathaway, assim como você se apaixona pela Miranda, que é a personagem da Meryl Streep. Mesmo ela sendo do jeito que ela é, você não deixa de gostar de se envolver e de querer entender o porquê que ela é daquela forma. Já no livro, você quer pegar as duas e, tipo, dar um tiro na cabeça de cada uma e resolveu. Por que elas existiram, não sei. Aí, quem é você, Alaska? Tava demorando pra aparecer, né, João Verde aqui? São dois. Quem é você, Alaska? E o Teorema Catherine. Meu pai amado, por quê? Por que ele não escreveu A Culpa é das Estrelas? E aí ele foi escrever Tartarugas Até Lá Embaixo. Não gosto de Tartarugas Até Lá Embaixo, mas esse meinho aqui, eu não li o Will, tá? Então, nesse meinho pra mim de quem é você, Alaska? Teorema Catherine. Gente, Teorema Catherine. Sabe o que é você deixar o livro no banheiro? É real isso. Porque assim você se força a ler, porque ele tá lá. Naquela época, não existia o WhatsApp, tá? Quando eu li. Então, a gente tinha que fazer outra coisa no banheiro. Não tinha internet no celular, não tinha essas coisas aqui dentro, não. E, meu Deus, acho que foi o primeiro livro da minha vida e um dos poucos que eu pulei várias partes pra chegar no final, porque eu precisava terminar aquele livro, porque na época eu ainda não abandonava livros, eu achava que era errado abandonar. Hoje eu já não acho mais, então, né? Agora, quem é você, Alaska? Tá aí. Eu li e não descobri quem é a Alaska até agora. Não me interesso por ela. Não me importo em quem ela é, o que ela fez e o que ela deixou de fazer. Pra mim, ela é uma personagem insignificante. Certo? E agora mais um que é hate na certa, que é Um de Nós Está Mentindo. Foi o primeiro livro da história que eu dei meia estrela. Ai, mas o livro é bom. Não, gente, o livro não é bom, vocês vão me desculpar, tá? A motivação do personagem é ridícula. O desenvolvimento dos outros personagens e toda a problemática envolvida é muito vazia, muito rasa. Ela poderia ter desenvolvido toda essa problemática de adolescência, escola, bullying, muito bem, e ela não fez. Ela poderia ter desenvolvido muito melhor o motivo, explicado porque aquilo é tão tosco, mas ela também não fez. Ela simplesmente jogou tudo ali e criou um plot muito interessante e fez uma história merda. Certo? É isso, gente. Não me odeiem, tá? Se eu falei de algum livro aqui que é seu preferido, por favor, fala nos comentários porque ele é seu preferido. Quem sabe você me convence a reler e faz eu mudar de ideia. Certo? Então é isso. Até o próximo e tchau.